Demais, né? Vamos falar do dia do colesterol. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. E ele, quando atinge níveis elevados, se torna fator de risco para doenças que afetam especialmente o coração. Henrique Silva vai falar sobre esse assunto e fazer alguns alertas, né, Henrique? Bom dia. Bom dia, Sabina. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo. Sabina, Dia Mundial do Combate ao Colesterol. E a gente convidou a doutora Viviane, aqui do INCOR, para falar um pouquinho de como se prevenir, de como se cuidar para uma doença que é silenciosa, mas quando aparece vira uma preocupação. Mas ninguém melhor que alguém especialista nisso para falar sobre o assunto. Doutora, primeiramente, bom dia, obrigado por nos atender. E conta um pouquinho, doutor, o que são essas doenças cardiovasculares e como que a população pode e deve evitar para não ter um problema futuro. Henrique, eu que agradeço aqui pela oportunidade. Bom, as doenças cardiovasculares englobam uma série de doenças. Essas que se relacionam ao colesterol são doenças que a gente chama de ateroscleróticas, ou seja, que se baseiam na formação de placas de gordura nas artérias. E, obviamente, a população conhece muitas dessas doenças e uma delas, por exemplo, é o infarto agudo do miocárdio, que afeta as coronárias, né, as artérias do coração, e a doença cerebrovascular, o comum derrame, né, que é o acidente vascular encefálico, que também tem relação com o colesterol. E, doutora, o que é esse colesterol alto que tanto preocupação e como que a pessoa, no decorrer da vida, adquire esse colesterol alto? Então, todos nós temos colesterol, então é um componente importante do nosso organismo, faz parte das células, faz parte dos tecidos e, obviamente, nós precisamos dessa gordura, né, no nosso organismo. O problema é que, nas últimas décadas, principalmente, houve uma elevação desse colesterol que circula no sangue. Ele não circula livre, ele geralmente está em veículos que a gente chama de lipoproteínas. A que mais carrega o colesterol é o LDL. Então, quando nós ouvimos falar no colesterol ruim, é esse LDL colesterol que está elevado. E isso é uma preocupação. Quer dizer, nós temos colesterol, ele é importante, porém o problema é ele elevado, né? E aí você completou aí a sua pergunta em relação à prevenção. Todos nós já conhecemos mais ou menos o que fazer, né? Mas eu acho que é sempre importante reforçar, ainda mais nesse dia de combate ao colesterol elevado, que é ter uma vida saudável, principalmente com uma dieta equilibrada, com menos gorduras, menos alimentos ultraprocessados, e, obviamente, fazendo exercício regular, controlando o peso, tudo isso ajuda a manter um LDL colesterol mais baixo. Legal, e fazendo as visitas aos médicos sempre que possível. Obviamente, porque é uma condição silenciosa. Assim como, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, o colesterol elevado se mantém silencioso ao longo da vida. Então, se a gente não medir, a gente não vai saber qual é esse valor e não vai conseguir realmente ver se a gente está no caminho certo de reduzir esse valor. Tá certo. Então, muito obrigado pela participação, doutora. Bom dia. Obrigada. Então é isso, gente. Seguir as dicas da doutora, sempre fazer esse acompanhamento, exercícios regulares, comer direitinho e cuidar da saúde. Sabina? O negócio é fácil, né? Só a gente tomar consciência. Agradeço aos dois, obrigada pelas informações. Nós vamos por intervalo. Ainda hoje no Bom Dia,